Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vocês também que nos assistem, pelas redes sociais, que o Senhor venha nesta noite operar também, através da sua palavra, uma grande bênção no seu lar. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 9. Vamos ler o verso 57. Lucas, capítulo 9, verso 57. Todos, poderão encontrar nas suas Bíblias, aqueles que também não estão, com a palavra de Deus, estará sendo transmitida aqui à frente para que você possa acompanhar a leitura da palavra de Deus. Lucas, capítulo 9, versículo 57. Diz assim a palavra do Senhor para nossas vidas nessa noite. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um Senhor: seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: a raposa tem covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. E disse ao outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos o enterrar os seus mortos. Porém tu, vai e anuncia o reino de Deus. Diz também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me de despedir primeiro do que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Que Deus nos abençoe. Os irmãos podem sentar nesta noite. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, nós vemos que há uma preocupação da parte do Senhor com a vida do homem. Porque Jesus, a palavra diz que ele veio para que todos possam alcançar salvação. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe o Fausto e deixa o Luciano. Não, Jesus, ele veio para salvar a todos. Mas é interessante que essa palavra que nós lemos nesta noite, o próprio Senhor Jesus, ele fala sobre isso, acerca daqueles que me seguem. E nós vamos observar nesta noite que nós precisamos de muitas vezes deixar alguma coisa de lado. Você sabia disso? Uma renúncia. Seguir Jesus, eu posso dizer com toda certeza, há perdas. Mas há muito mais ganho, louvado seja o nome do Senhor. É muito bom saber que muitas vezes na nossa caminhada nós vamos renunciar coisas que a gente achava que tinha tanto valor para nossas vidas, mas que aquilo muitas vezes trazia tantos obstáculos, tristeza, angústia, e aquilo nos separava de Deus. Mas Jesus nessa noite está aqui presente neste lugar. Ele está aqui marcando um encontro com você aqui nesta noite. Como aqueles 3 personagens na Bíblia, Jesus marcou um encontro com eles. Nesta noite o Senhor Jesus marcou um encontro com você aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é importante entendermos o quanto é interessante quando a oportunidade ela chega diante de nós. Um dia estávamos completamente perdidos, distante do caminho, distante do projeto de salvação. Mas um dia Jesus chegou até a nós. E Jesus, muitas vezes a gente pensa que Jesus chega até a gente para nos acusar, para expor o nosso pecado. Meus irmãos, você está completamente enganado. Jesus veio para dar a você a oportunidade de você se arrepender.
a oportunidade de você nascer de novo, a oportunidade de você ser alguém muito melhor do que você é, porque agora você vai poder dizer: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, louvado seja o nome do Senhor. Porque com as suas forças, com seus atributos, você não pode de forma alguma melhorar. Você pode até tentar. Você pode, Vanderluz, tentar ser alguém melhor, pode. Mas num determinado tempo você vai falhar. Mas eu tenho uma notícia maravilhosa nessa noite. Quem aceita Jesus não falha, porque agora você não está sozinho neste caminho. Jesus está com você, caminhando com você. Ele vai moldar o seu caráter. Ele vai fazer você voltar à essência daquilo que Deus te criou. Uma criatura que agora pode ter a essência maravilhosa de Deus. E isso é através do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite. E Ele está dizendo a você que entrou aqui neste culto: eu quero entrar na sua vida, eu quero fazer mudanças no seu caráter, mudança no seu pensamento. Sabe o que mais adoece o homem? O pastor aqui está enfermo, né? Um problema no braço, mas isso é passageiro. Isso é momentâneo. Isso é só um instante. Mas sabe qual a pior doença que afeta o homem? A pior doença que afeta o homem é a mente. A mente contamina o homem. A mente, ela destrói a vida do homem. Por isso, quando nós falamos converter, a palavra converter, ela está ligada à metanoia, uma mudança de mentalidade. Só o Espírito Santo pode mudar a nossa mente. Só o Espírito Santo pode mudar completamente a sua vida. E nesta noite, Ele está aqui, pronto. Se você fizer o convite, Ele vai entrar e vai morar na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqueles homens que estavam aqui, ele chegou, o primeiro, né? Chegou diante do Senhor e disse assim: Senhor, esse aí que foi oferecido, né? Senhor, eu vou te seguir para onde quer que o Senhor for. Aonde o Senhor for, eu vou te seguir. Aí Jesus olha para ele e diz assim: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Eles tinham oferecido para andar com Jesus. Jesus, eu vou para onde o Senhor for. Se o Senhor for lá para Galileia, obrigado, eu vou também. Se o Senhor for para Jerusalém, eu vou também. Se o Senhor for para qualquer lugar, eu irei contigo. Aonde o Senhor for, eu seguirei ao Senhor. Aí Jesus olha para ele e diz assim: você pensou bem o que você está falando? Para isso, você tem que renunciar. Você está vendo aqui Jesus dizendo: as raposas têm os seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Quantas noites Jesus passou? Você sabia que ele não tinha aonde reclinar a cabeça? Perseguido, humilhado, momentos difíceis. Mas sabe o que Jesus disse? Eu não vim aqui para fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Você nesta noite, você que está aqui, eu quero que você hoje coloque diante do Senhor a sua vida e diga assim: Senhor, eu quero dizer com toda certeza, vale a pena seguir ao Senhor, porque eu estou pronto a renunciar tudo aquilo que me atrapalha, tudo aquilo que me impede de andar com o Senhor. Seja muitas vezes aquilo pode até doer, mas eu quero nessa noite renunciar aos teus pés, Jesus, porque vale a pena andar com o Senhor, vale a pena, Senhor, estar com o Senhor, vale a pena dizer: eu vou morar com o Senhor para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa as lutas, não importa as batalhas, muitas vezes, meus irmãos, a renúncia tem que ser feita. Mas aquele homem não estava pronto para isso. Quando Jesus disse isso, ele voltou atrás. E a nossa mensagem nessa noite: não
mais olhe para trás. Diga para o seu irmão, não olhe mais para trás. Mais forte. Diga para o seu irmão, não olhe mais para trás. Porque o que te espera é glorioso, louvado seja o nome do Senhor. Este homem olhou para trás. Ele desistiu. Ele desanimou. O outro, Jesus disse, segue-me. E ele disse, olha, primeiro eu tenho que enterrar meu pai. Deixa eu enterrar meu pai. E muitas vezes na cultura, quando ele diz aqui, acerca de enterrar o pai dele, ele diz assim, eu tenho que viver um momento com a minha família. Eu tenho que estar cuidando das coisas de meu pai. Eu tenho que estar preocupado com aquilo que é momentâneo e passageiro. E Jesus disse, as coisas momentâneas e passageiras, estas não estão na minha agenda. Você precisa entender, aquilo que eu preparei para você é muito maior do que você tem preparado para si mesmo. Mas muitas vezes aquele homem, ele olha e vê aquela situação e diz, não, eu tenho que cuidar das coisas cotidianas do dia a dia, eu não tenho tempo para o reino de Deus. Quem nesta noite entrou aqui, está com esse pensamento, não, primeiro eu tenho que estudar, primeiro eu tenho que dar atenção à minha família, primeiro eu tenho que cuidar dos meus negócios. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para você, se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Você tem que colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Jesus está dizendo, você não pode me trocar por outra coisa. E quantas pessoas, nesses últimos dias, o Evangelho tem que se moldar a sua vida. Você tem percebido isso? O Evangelho tem que moldar a vida do homem. Meus irmãos, não é isso o Evangelho. É você que tem que moldar o Evangelho. Você tem que deixar Jesus transformar a sua vida. Você tem que viver o novo do Senhor. Você tem que viver experiências que o Senhor um dia Ele proporcionou a você. Porque toda vez que você colocar os seus planos em primeiro lugar, esses planos serão frustrados. Toda vez que você colocar a sua vontade em primeiro lugar, você vai deixar o plano de Deus para segundo lugar. Mas nesta noite eu tenho certeza de uma coisa: o Espírito Santo do Senhor está aqui para falar ao seu coração. E você vai compreender nesta noite, vale a pena ter percas, vale a pena deixar essas coisas que momentâneas, que trazem muitas vezes não uma paz no meu coração, mas trazem grande desgosto, traz angústia. Meus irmãos, aquele homem também, ele deixa o caminho. Ele deixa Jesus passar pela sua vida. Ele deixa Jesus novamente ir para outro lugar. E ele... O que é mais valioso para você aqui nesta noite? Mas você está pronto a perder tudo por amor a Jesus? Você está pronto a perder tudo por amor a Jesus? Eu vou dizer uma coisa, quando Paulo fala assim, eu deixei tudo, perdi tudo, larguei tudo por amor a Cristo, mas valeu a pena, porque em Cristo eu achei paz, valeu a pena porque em Cristo eu achei salvação, valeu a pena porque agora eu sei o verdadeiro sentido da vida. Eu não fui feito para viver aqui um período e morrer, eu fui feito para viver eternamente ao lado do Senhor. E ele pergunta a Jesus, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Olha que coisa extraordinária. Este homem teve duas grandes oportunidades na sua vida, maravilhosa. Ele foi a pessoa certa, sim ou não? Sim ou não? Se você quer resposta, Jesus tem para você aqui nesta noite. Ele tem toda a resposta para as suas dúvidas, meu irmão. Ele foi na melhor pessoa que poderia existir. Ele estava certo. Ele fez a melhor pergunta: o que farei para herdar a vida eterna? Você nessa noite está preocupado com isso? Com a sua vida eterna? Aonde você vai passar a sua eternidade?
Você já pensou bem nisso? Vale a pena sofrer com Cristo. Vale a pena todos os dias eu morrer para este mundo. Vale a pena. Porque com Cristo eu viverei eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei se hoje, se Jesus voltar, ou se os meus olhos fecharem aqui, nesse instante, eu estarei na glória com meu Jesus. Você pode dizer isso nessa noite. Não é porque eu sou bom, não. Não é porque eu sou melhor do que você, não. É porque Jesus me garantiu naquela cruz essa tão grande salvação. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz que quando Lázaro morreu, os anjos vieram buscar Lázaro aqui para morar com o Senhor no céu. Olha que coisa gloriosa, meus irmãos. O céu veio até Lázaro. E eu quero dizer, no dia que você fechar os seus olhos aqui na terra, o céu vai descer para te buscar, para você viver na glória com Cristo, meu irmão. Vale a pena. Vale a pena. E é interessante, meu irmão, que aquele jovem, ele começou a falar com Jesus. Jesus, é maravilhoso sim, mas e aí? Você tem guardado os mandamentos? Jesus perguntou para ele. Sim, guardo tudo. Todos os mandamentos, né? Honro meu pai, honro minha mãe. Eu sou um bom religioso. Ser um bom religioso, meu irmão, não permite você ir para o céu. Você precisa de um encontro verdadeiro com Cristo. Eu quero repetir isso aqui para você. Ser um religioso não te garante para o céu. Você precisa de ter um encontro com Jesus. Mas não só um encontro, você precisa de deixar Jesus mudar a sua vida, mudar o seu curso, mudar o seu ser. E a palavra diz que aquele jovem, Jesus olha para ele e diz assim: vende tudo o que tens, vem e segue-me. E a palavra diz que aquele jovem entristeceu de uma tal forma, porque o coração dele estava na riqueza dessa vida, estava nos prazeres dessa vida. E aquele jovem saiu dali sem um arrependimento. E ali, naquele instante, ele perdeu a oportunidade da salvação. Mas eu tenho certeza nesta noite, você que chegou aqui, você vai aceitar Jesus na sua vida nesta noite. Você vai andar com Ele, porque vale a pena cada momento que você passa por Ele, lágrimas que você derrama diante dEle, porque as suas lágrimas, elas não ficam aqui nessa terra, as suas lágrimas são recolhidas lá no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Não há pergunta sem resposta para Jesus. Toda vez que você for até Jesus, Ele está pronto para falar e responder aquilo que é a sua necessidade. Mas a segunda barreira que nós encontramos, a conversão é algo maravilhoso. Mas não só a conversão, mas também nós vivemos uma experiência acerca daquilo que é a santificação. E nós vamos ver isto, como é importante viver essa experiência com o Senhor. Porque quando você converte, quantas pessoas converteram e hoje não estão no nosso meio? É verdade ou não, minha irmã? Hoje, segundo os estudos, a metade daqueles que converteram já não estão mais na presença do Senhor. Você precisa seguir o alvo. Você precisa continuar no caminho. Você precisa continuar entendendo o que Deus tem para você. Senhor, eu quero viver experiências com o Senhor todos os dias. Muda o meu ser. Muda, Senhor, a minha vida. Eu preciso de cada dia mais ser parecido com o Senhor. Eu preciso de cada dia mais estar conectado com o Senhor. Eu preciso viver todos os dias uma experiência nova com o Senhor. Que eu morra e que o Senhor cresça na minha vida. Eu preciso disso, Senhor. Vamos falar aqui
de um convertido na palavra, uma mulher, já tinha o conhecimento de Deus, já tinha uma experiência maravilhosa de salvação, a mulher de Ló. Ela andava com Deus, ela vivia uma experiência com Deus. E a palavra diz que Sodoma e Gomorra ia ser destruída. E Deus, com sua misericórdia, aprenda isso aqui nesta noite. Tudo que vai acontecer, Deus revela aos seus servos. Diga isso para o seu irmão. Tudo que vai acontecer, Deus revela aos seus servos. Nada acontece sem que Deus antes fale com você. É ou não é, Márcio? Hein? Tudo o que acontece na vida do cristão, Deus antes fala com você. Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, ninguém sabia, por causa do seu pecado. Nós vamos aprender aqui nesta noite, pecado é pecado, meu irmão. Deus não compartilha com o seu pecado. Salvação, ela é conquistada todos os dias. Todos os dias. Não tem como eu entender que uma pessoa, no dia que Jesus voltar, estiver num motel, a trombeta soar, ela vai subir porque ela converteu e disse que aceitou Jesus. Não. Salvação é um ato contínuo. É todos os dias você renunciando a este mundo e dizendo: Senhor, eu pertenço a Ti, Senhor. Mas a mulher de Ló, ela não participava das coisas do mundo. Ela caminhava com Deus. Deus falava com ela, falava com Ló. No entanto, quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, e eu torno a dizer que Deus revela todos os seus segredos aos seus servos. Nada acontece antes que Deus revele o seu segredo. E Deus revelou a segredo que ia destruir Sodoma e Gomorra. Falou com Ló e disse: Ló, pega a sua família e sai depressa, porque Deus, Ele se irou contra Sodoma e Gomorra. E Ele deu oportunidade e eles não aceitaram. E a ira de Deus virá sobre eles. E a palavra diz que o anjo tomou-os pela mão, porque eles não queriam sair. Olha onde o coração do homem está, no pecado. Sodoma e Gomorra era uma cidade completamente do pecado, completamente destruída por aquilo que a presença de Deus já não estava mais lá. Quando Sodoma e Gomorra fala, é a respeito do mundo que nós vivemos, e a palavra diz que o mundo que nós estamos jaz do maligno. O sistema mundano já tem tomado conta deste mundo, mas há um povo que está com o seu coração ardendo para sair deste mundo, para morar na glória com Deus. Mas enquanto neste mundo, nós não nos devemos contaminar com o manjar do rei. Nós cantamos um louvor aqui nesta noite. E quando nós estamos aqui, o nosso coração pulsa cada segundo, cada minuto, dizendo: Jesus, eu amo ao Senhor. Jesus, eu pertenço ao Senhor. Jesus, eu não sou deste mundo, eu pertenço à Tua glória. Isto é uma vida, é o segundo passo, que se chama santificação. Este mundo não me pertence mais. Por quê? Porque agora eu sou de Cristo. Eu pertenço a Jesus Cristo. E a palavra diz: o anjo o tomou pela mão. Será que o anjo tem que te tomar pela mão hoje aqui neste culto? Será que o seu coração, os seus pensamentos ainda estão lá fora? Tem gente que converteu, mas o pensamento dele está lá no mundo ainda. Está lá no pecado, está lá nas coisas que Deus já te libertou, e você está voltando às velhas práticas. Mas nesta noite, aquele que tem poder para transformar, Ele vai operar uma bênção aqui neste culto, nesta noite, na sua vida. Essa palavra é para você. Pastor, mas já sou convertido. Mas aonde está o seu coração? Aonde está a sua mente? Ninguém cai de um dia para a noite. Você sabia disso, Lucas? Ninguém cai de um dia para a noite. A pessoa dá uma espiadinha lá fora. Isso aqui era tão bom. A mulher de Ló estava assim: Sodoma e Gomorra é linda, é tão maravilhosa. As casas
né, o pecado, isso tudo é tão bom, já estou familiarizado a isso, eu não posso sair daqui. Tem gente que está na igreja, mas o mundo ainda não saiu dele. Nesta noite o Senhor quer fazer uma transformação na sua vida, querido. Eu não estou aqui para te acusar não, porque eu luto todos os dias para que Cristo cresça e eu diminua. É uma luta constante. Mas isso é um passo que você tem que tomar nesta noite. Jesus não pode tomar por você. Mas eu quero dizer algo para você nesta noite. É possível. É possível viver uma vida de santificação. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim: eu estarei convosco até... Vamos todo mundo falar junto aqui. Olha que promessa maravilhosa. Meus irmãos, quem prometeu isso não foi o pastor Hudson, não foi o Luciano que nos visita nessa noite, não. Quem te prometeu isso foi Jesus de Nazaré, o Todo-Poderoso. Vamos repetir comigo? Eu estarei contigo até a consumação do século. Amém, querido? Pastor, mas eu sou fraco. Mas quem está com você é forte. Jesus está com você, meu amado. Você já não é mais fraco, não. Você agora é fortalecido por Jesus. É Ele que te dá força para vencer o maligno. Jovem, vós sois forte, porque vencesse o maligno. Pastor, mas eu sou fraco. Você é fraco, mas quem está dentro de você é Jesus, e Ele é forte. É Ele que me fortalece todos os dias. E o anjo tombou aquela mulher pela mão. Será que o anjo está insistindo com você aqui nessa noite? Porque ainda você não se libertou? Porque ainda você precisa de uma experiência com o Senhor aqui nesta noite? Mas se o anjo chegou a um ponto que ele não pode mais te ajudar. O anjo ajudou até onde pôde. Porque a decisão não era mais do anjo, era da mulher de Ló. E aí? Como é que está a sua decisão aqui hoje neste culto? Hein? O anjo carregou eles. Você está entendendo, Fausto? Insistiu com eles, Fausto. Tomou pela mão. Levou eles até a saída. E Sodoma e Gomorra foi destruída. Meu irmão, eu tenho uma notícia para você aqui nessa noite. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não vão te passar. Você está lutando pelo quê? Pelo pão que perece ou pelo pão da vida? Você quer a bênção ou maldição? Você quer vida ou morte? Decide hoje, porque Jesus ainda está aqui para você tomar essa decisão, e ela vai te salvar, meu irmão. Não ache que isso é brincadeira. O mundo espiritual é algo muito sério. Ele existe. O inimigo existe. E a mulher de Ló olhou para trás. Olhe para o seu irmão agora. Repita: não olhe para trás. Mais forte. Isso pode salvar a sua vida, meu irmão. E quando ela olhou para trás, o próprio Senhor Jesus disse: não faça como a mulher de Ló. Ela virou uma estátua de sal. O povo de Deus, Israel, era convertido, sim ou não? Israel era convertido a Deus, sim ou não? Sim. Quando eles saíram do Egito, a palavra diz que o mar vermelho se abriu, sim ou não? Eles passaram, sim ou não? Mas o mar, para quem queria voltar para trás, Jesus abriu o mar de novo? Hein? Lá no Jordão, quando Josué passou, o rio abriu, sim ou não? Abriu, né? Mas quem quis voltar, o rio abriu de novo? Então o alvo é para frente, meu irmão. Eu tenho algo para te dizer. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Você está entendendo isso, meu irmão? Talvez o Egito não saiu da sua vida ainda. Você precisa hoje de uma experiência com Jesus aqui nessa noite, meu irmão. Eu digo isso porque num tempo da minha vida eu entendi isso. Senhor, eu preciso de um encontro com o Senhor.
Sabia? Porque muitas vezes há pensamentos lá fora ainda. E quem tem o Senhor não pode pensar lá fora. Porque o Senhor é tudo na minha vida. O Senhor é meu alfa. O Senhor é o ômega. O Senhor é um amor na minha vida, um amado na minha alma. Eu não preciso de nada para preencher o meu vazio. Porque o Senhor preenche tudo na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele povo, meu irmão. O Egito, eles saíram, mas o Egito continuou no coração deles. E quantas vezes eles quiseram voltar para o Egito? Eles só não voltaram fisicamente, mas a sua mente estava pregnada no Egito. O Egito aqui é o mundo. Eles queriam voltar para lá, saudade das panelas de carne, saudade de tudo aquilo que estava lá no Egito, lá que era bom. Tem gente que tem saudade de ser escravo do inimigo, mas nesta noite Jesus vai mudar isso na sua mente, nesta noite. Se você deixar, você vai sair daqui transformado, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que, por último, para encerrarmos, permanecer firme no propósito, porque um dia Deus fez uma aliança com você. Você sabia disso? Moisés, lá no Heróis da Fé, em Hebreus diz assim, Moisés, ele recusou de ser chamado filho do faraó. Você já imaginou isso? Que grandeza para o homem. Faraó era como um Deus soberano nessa terra. Achava e considerava que era o homem mais poderoso que havia na terra. E Moisés, ele ia ser o sucessor. Ele ia viver uma vida de regalias aqui na terra. Mas olha o que Moisés alcançou, meu irmão. E vendo o invisível, Moisés, ele preferiu sofrer com o povo de Deus e herdar a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe nessa noite você precisa, Senhor, abre os meus olhos, porque eu quero ver como Moisés viu. Ele viu a glória de Deus, ele viu que aquilo que era precioso não é passageiro e transitório, mas aquilo que é importante dura para a eternidade. O que é importante para Moisés? Viver para sempre com Deus. E Moisés, ele preferiu sofrer junto com o povo. Um povo desobediente, um povo que muitas vezes não ouvia Moisés falar, mas ele não importa, importa que eu estou agradando a Deus, importa que a presença de Deus está comigo em todo este caminho aqui na terra, e quando meus olhos fecharem, eu morarei na glória de Deus. É por isso, né, que Moisés, ele viu o invisível. Nesta noite, só pode ver o invisível se você deixar Jesus tocar nos seus olhos. Talvez você está cego espiritualmente, mas Jesus nesta noite está aqui para tocar nos seus olhos, para abrir os seus olhos e mostrar o perigo que há aí fora. Porque Faraó foi perseguir Moisés para matar, mas aqueles que têm um Senhor, Faraó não toca. Aqueles que têm um Senhor, o inimigo não toca. Aqueles que têm um Senhor, o inimigo não toca. Por quê? Porque maior está conosco do que aqueles que estão contra nós. Para encerrar nesta noite, a aliança que você fez, João, não foi com a Igreja Cristã da Graça. A aliança que você fez quando aceitou Jesus foi com Ele. Por isso, honra essa aliança. Honra essa aliança com Deus, porque Ele vai honrar com você. Amém? Só para a gente encerrar aqui, para ilustrar, vamos fazer um casamento aqui. A noiva, né? E o noivo. E o noivo vai fazer o voto dele. Ele diz, eu quero honrar você. Eu quero amar você todos os dias na minha vida. Eu quero viver com você na saúde, na dor. E tudo que for preciso, eu vou fazer para você ser feliz. Aí é a vez da noiva, né? E na igreja nós sabemos, a palavra diz que quem é o noivo? Quem é a noiva? Quem é a noiva? A igreja. Aí a noiva, é a hora da noiva fazer o voto dela. Assim, que bom, né?
Você está pronto, né? A me amar por nós dois, a sofrer por nós dois, porque eu não consigo fazer isso, não. Você vai amar sozinho, você vai sofrer sozinho, porque eu não estou pronto para isso, não. Esse relacionamento vai dar certo? Sim ou não? Assim é você com Jesus. Você não pode ter só uma bênção unilateral. Você também tem que amar Jesus também. Você tem que estar com Ele. Sofrer com Cristo vale a pena, porque estar com Ele não há nada melhor. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que a sua decisão nessa noite seja: Senhor, eu quero estar contigo. Seja na dor, na prova, seja no momento de tristeza.